Oi, gente, boa noite. Hoje a gente está iniciando Segunda Crônicas, capítulo 3. Vamos passar, obviamente, 3 e 4, se Deus quiser, né? E vamos fazer a nossa oração e começar a nossa live linda, maravilhosa. E a gente está vendo aqui a parte de Salomão já construindo o templo de Deus. A gente vai falar bastante sobre essa importância do templo que hoje representa o seu corpo. Ok? Você é o templo do Espírito de Deus, quanto isso é importante, obviamente, né? E quanto isso foi importante para Israel também, a importância histórica da, do templo consagrado, o templo sagrado, né? Isso é muito, obviamente, muito importante. Então vamos lá, deixa eu iniciar nossa live e a gente já começa aqui, tá? Glória de Deus, 3 e 4, tá? Vamos lá, então. Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui, unidos. A gente só tem a agradecer, porque é um momento de muito privilégio, podemos compartilhar a palavra uns com os outros, né? Como o Senhor nos ensina, como família. Ah, e a gente quer agradecer pela nossa semana, fim de semana que nós passamos, né? Por estarmos aqui unidos de novo e pedir para que o Senhor possa nos dar uma boa live, nos abençoar, nos proteger, né, de todos os males, nos dar uma boa live, nos usar como canal o tempo inteiro, me usar como um canal o tempo inteiro também, para que a gente possa não sermos nem estarmos cegos espiritualmente por aquilo que o Senhor nos ensina. Tantas das coisas a gente tenta por desculpa na hora da obediência, mas é isso, mas é aquilo. Não, mas se pensar bem, não, mas talvez. E a gente vai sabotando o nosso relacionamento com o Senhor, a gente vai sabotando essa comunhão com o Senhor. E a gente não quer isso, Pai. A gente não quer isso. A gente quer um coração íntegro no Senhor, no qual as pessoas ao nosso redor vão ver o quão a sério nós levamos o Senhor. Isso não tem a ver, Pai, com a gente estar habitolados ou sermos quadrados, como obviamente qualquer excesso tem, obviamente. Mas nós pedimos para que o Senhor nos faça entender a obediência séria, assim como o Senhor leva a sério o que o Senhor fala, e o Senhor fala aquilo que o Senhor leva a sério. Então, nós queremos sempre aprender com isso. Então, que isso esteja cravado no nosso coração, para que a gente não tenha as coisas do mundo tentando ressignificar aquilo que o Senhor já deixou preto no branco. Então, que nós possamos entender essa passagem de hoje, que nós possamos ler essa passagem de hoje com a sua bênção, que o Senhor possa nos edificar com ela, né? Que a nossa leitura seja uma leitura edificante, para que a gente possa colocar a sua palavra em prática. Não é só ler, não é só nós irmos à igreja, não é somente nós nos unirmos para ouvir coisas boas ou para nos alegrarmos no seu espírito, mas para que a gente possa pôr em prática aquilo que a gente aprende. Essa é a porta estreita que Jesus fala. Jesus fala que o caminho é estreito, porque para nós, o estreito é se você for habitolado, o estreito é se você não puder fazer nada, e não é isso que o Senhor nos ensina. Inclusive, Paulo nos diz que tudo posso, mas nem tudo convém. Assim como nós fazemos escolhas em pessoas físicas, né? Não somente espiritual, mas o que comer, a dieta que nós vamos fazer e ter na vida, ou o trabalho que a gente quer seguir, a faculdade que nós queremos seguir, o tipo de amigos que nós queremos, isso nós levamos a sério na nossa vida. Então, nós queremos levar a sua palavra também, nós queremos entender o quão sério, preto e branco o Senhor é. E que isso possa ser baseado na convicção que nós temos no Espírito Santo. Então, que nós possamos ler os capítulos de hoje pela sua honra, pela sua glória, porque a live ela é consagrada a Ti. E nós queremos agradecer por esse momento no qual precisamos reconhecer que nós necessitamos depender do Senhor e sermos edificados pela Sua palavra, construído pela Sua palavra, sem que a gente tenha que ressignificar aquilo que o Senhor escreveu para cada um de nós. Então, que as pessoas possam ver as nossas atitudes baseadas em tudo aquilo que nós lemos e aprendemos
para a honra do seu nome, para que vejam o Deus que nós temos, para que eles vejam na nossa vida a misericórdia aplicada, os erros, mas a misericórdia aplicada, porque todos nós, Senhor, precisamos da sua misericórdia com os nossos pecados diários. Então, nós agradecemos pela essa oportunidade de podermos ser regenerados no seu nome, no seu sangue. Nós agradecemos porque nós temos essa possibilidade de querermos mudar e saber o caminho correto da mudança. Agradecemos, Senhor, e pedimos que a sua mão esteja sempre em nossas vidas, mesmo quando nós mesmos esquecemos de te clamar, te invocar, Senhor. Nós pedimos para que a sua mão esteja em nossa vida, que o Espírito Santo nos dê essa convicção, que ele nos dê o caminho correto a seguir, Pai, e que nós possamos ser exemplos. Porque nós, como seres humanos, sem o Senhor, sempre dizemos, ou já ouvimos alguém dizer, eu não quero ser exemplo para ninguém, faça o que eu digo, não o que eu faço. Nós não queremos essa vida independente do Senhor. Nós queremos sim ser exemplo ao próximo, mas baseado no que o Senhor é, não o que nós somos, no que o Senhor nos faz ser, nos ensina a ser. Agradecemos e pedimos para que estejamos livres das tentações que nos distanciam do Senhor e daquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, no nosso processo, na nossa vida. Para a honra e glória do seu nome, iniciamos essa live. Pedimos suas bênçãos, sua proteção, sua abundância em todas as áreas da nossa vida. E que os nossos pecados, obviamente, todos perdoados, eles tenham efeito na nossa vida para que nós queiramos mudar e edificarmos na sua palavra. Amém. Então vamos lá. Salomão constrói o templo. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, o seu pai, na eira de Araúna. O Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Então, veja, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no segundo dia do segundo mês do quarto ano do seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham 60 côvados de comprimento, por 20 côvados de largura pela medida antiga. O pórtico da entrada do templo tinha 20 côvados de largura por 20 côvados de altura, e ele o revestiu por dentro de puro ouro, de ouro puro. Recobriu de madeira de junípero o átrio principal, revestiu-o de ouro puro e decorou com desenhos de palmeiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim e também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo. E esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo com 20 côvados de comprimento por 20 côvados de largura, igual à largura do templo. Ele o revestiu por dentro com 600 talentos de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 50 siclos. Veja, imagina um prego, 575 gramas de prego, mas o prego de ouro, para você ver o detalhe de tudo que Deus fez, né? Isso é muito, muito, muito interessante. Então, o templo ele a cerca, gente, de uns 30 metros de comprimento e uns 10 de largura, né? Então, para você ver a majestade, assim, é como se fosse um simbolismo somente da habitação de Deus, né? Então, é um pouquinho só do que a gente imagina, assim, de Deus, da grandiosidade, da majestade de Deus, né? Porque tudo você vê é com detalhe, tudo que você vê é de ouro, tudo que você vê é majestoso, tudo que você vê. Então, esse Deus não combina com aquele Deus que as pessoas acham que todo cristão ele precisa passar por dificuldade. Ele não pode ser bem financeiramente, ele não pode ter um bom carro, ele não pode. Tudo isso mostra, porque se fosse um Deus que condenasse isso, eu não estou nem dizendo um Deus que não aceita, estou dizendo que um Deus que condenasse isso,
ele mesmo não faria isso. Tudo que nós vimos que representa a nós, gente, do dia da criação do homem, ele diz imagem e semelhança. Então, quando nós entendemos a majestade, não, como é que fala essa palavra em português? Eu não sei a palavra em português especificamente, mas como Deus é imenso e grande em todos os sentidos, espiritual, no seu próprio entendimento, na sua própria vida, nos próprios milagres que ele faz na sua vida, na diferença que ele faz na vida de cada pessoa que o aceita, né? Nós temos o nosso relacionamento e comunhão com Deus edificado, moldado. Porque não adianta você se ver numa situação financeira na sua vida e se culpar, porque o restante do mundo pode não ter. Ou você feliz na sua vida pessoal e você se culpar, porque outras pessoas que você conhece não são felizes. Ou você ter coisas boas na sua vida, família, alegria, dinheiro, trabalho, e você se culpar por ter algo que Deus te deu. Então, esse é o Deus que nós servimos, que sim, ele mostra pelo tempo dele o quão majestoso ele é. Essa é a palavra, majestoso. O quão magnífico ele é. Então, também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais de asas abertas mediam junto 20 côvados. Cada asa de 5 côvados tocava de um lado da parede do templo, e o do outro lado, na asa, o outro querubim. Os querubins com asas que se estendiam por 20 côvados estavam em pé, de frente para o átrio principal. Nós já passamos por essa parte na qual já mostramos até vídeos de como seria, né, o templo e tudo mais. Então, você já tem uma ideia. Ele fez o véu do tecido azul púrpura, escarlate e linho fino, com querubins bordados nele. Fez na frente do templo 2 colunas que juntas tinham 35 côvados, cada uma tendo em cima um capitel com 5 côvados, e fez também correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes, e depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul e outra ao norte. A que fica ao sul deu o nome de Jaquim, ou que significa ele firma. E a segunda ficava ao norte, que colocou o nome de Boaz, nele a força. É o mesmo Boaz de Ruth. Mesmo nome que eu digo, não o mesmo Boaz, o mesmo nome. Que também, obviamente, significa nele a força. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 20 côvados de comprimento por 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez o tanque de metal fundido, redondo, que media 10 côvados de diâmetro por 5 côvados de altura. Era preciso uma linha de 30 côvados para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro, 10 por côvado. Os touros foram fundidos em 2 fileiras e em uma só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, cujas pernas traseiras eram voltadas para o centro. 3 touros se voltavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A espessura do tanque era de 1 palmo, cuja borda era como... Deixa eu ver o que o palmo está traduzindo. Tá. 7,5 centímetros. 0,5, desculpa. Cuja borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Tinha capacidade para 3.000 batos, ou seja, 66 mil litros. Fez 10 pias e pôs 5 no lado sul e 5 no lado norte, e nelas se lavava tudo o que era usado nos holocaustos. O tanque, porém, servia para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com o modelo especificado, e os pôs no templo. 5 no lado sul, 5 no lado norte. Fez 10 mesas e a pôs no templo, 5 no lado norte, sul e 5 no lado norte. Também fez 100 bacias de ouro para a aspersão.
Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com as suas portas, que foram revestidas de bronze. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Fez também as panelas, as pás e as bacias para aspersão. Assim, Hurão completou o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. As duas colunas, os dois capitéis em forma de taça nos altos das colunas, os dois conjuntos de correntes que cobriam os dois capitéis, as 400 romãs para os dois conjuntos de corrente, sendo duas fileiras de romãs para cada conjunto de corrente que cobriam os dois capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 10 suportes com as 10 bacias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, as panelas, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins. Todos esses utensílios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei, desculpa, os mandou fundir em moldes de barro. Salomão os fez em tão grande quantidade que não pôde determinar o peso do bronze utilizado. Salomão também mandou fazer todos estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com as duas lâmpadas para iluminarem diante do santuário interno conforme ordenado, as flores, as lâmpadas e os cortadores de pavio de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. A gente ainda pode continuar. Vamos capítulo 5, então. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que Davi, o seu pai, havia consagrado e colocou como os tesouros do templo de Deus: prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião à cidade de Davi a arca da aliança do Senhor. Todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados que nela havia, e foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. Então, vocês estão vendo que a diferença que eles estão fazendo aqui agora, depois, obviamente, que nós tivemos, como é que diz? Eu esqueci o nome dele agora, fulminado, porque ele carregou a arca de jeito esquisito, né? A gente está vendo a diferença que Davi aprendeu, né? Porque a gente está vendo isso especificamente. Quando, por exemplo, como é que diz? Quando a gente vê a arca sendo carregada de forma diferente, e a gente quis, né, pensar assim, nossa, mas caramba, a gente pensou mais em usar o nome dele, usar morto, do que de fato a forma com que tinha que ser feita, sendo que Deus já tinha falado isso antes, lá em Deuteronômio, lá atrás, né? Então, nesse momento a gente está vendo Davi entender como é que faz. Eles estão sendo bem detalhistas. Quem está levando, quem está segurando, quem está fazendo, como você pode ver. Então, a gente aprende, né? Bastante na nossa vida, obviamente. É, Enfim, é isso. Então vamos lá. Então foram os sacerdotes, levitas, que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido. Davi não, Salomão. A gente está falando que Davi aprendeu, eu falei errado, é Salomão. Salomão, obviamente, né? Seguindo todas as instruções que Deus deu, porque Davi não seguiu e por isso que nós tivemos usar morto, né? Porque carregou e tocou na arca quando ela tropeçou não, quando a vaca, o boi especificamente tropeçou, mas não era porque era para o boi levar, né? Era para eles levarem nas costas, então tinha tudo um porquê. E agora o rei Salomão está fazendo de forma bem minuciosa, de forma com que Deus instruiu mesmo, né? Da forma que Deus instruiu, diferente do seu pai na primeira vez que ele tentou. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois que nem sequer era possível contar.
Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isso é o lugar santíssimo. E a colocaram debaixo das asas dos querubins. Peraí, os querubins, aqui. Os querubins tinham as asas estendidas sobre o lugar de arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas que se estendiam para fora, as suas pontas se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas em frente do santuário interno, mas não no de fora dele. Ali estão até hoje. Na arca havia somente as duas tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que tinham saído do Egito. Quando está escrito aqui o até hoje, né? Duas coisas. Você pode ver isso aqui como até hoje, obviamente, tratando-se de quem escreveu crônicas, que nós não sabemos, né? No dia de hoje, daquela pessoa escrevendo, ok? E também pode se ver no sentido de que nós não temos ideia de onde está a Arca da Aliança, né? Ah, alguns rumores dizem que está na Etiópia, né, que Salomão, que foi roubado pelo povo da Etiópia. Dizem que foi levado pelo filho de Salomão, que nós nunca ouvimos dizer que ele teve um filho, né, com a rainha como é que fala? Esqueci a palavra, o nome agora. Etiópia, obrigada. Com a rainha da Etiópia. Então, assim, é, você pode interpretar de duas formas, que está até hoje no sentido ninguém sabe onde está a arca, então pode de fato estar até hoje essas varas, né? A gente não tem ideia, a gente não sabe. As varas, especificamente no tabernáculo, a gente não está falando do templo, porque o templo foi destruído por Nabucodonosor. Nós vamos ler sobre, né? Nós já lemos sobre. Então, a gente está falando aqui agora da arca. Então, pode ser que esteja num lugar em onde só Deus sabe. Ela pode estar coberta por areia no deserto. A gente não sabe onde ela está, né? Apesar de falarem que ela está na Etiópia e tudo mais. Inclusive, pessoas vão visitar certas igrejas na Etiópia que dizem, né, que dizem ter a arca especificamente. Mas, novamente, Deus sempre tomou cuidado com esses objetos e o que era feito ídolo para eles. Porque vocês veem, tudo que eles tinham, eles faziam de ídolo. Se eles tinham ouro, eles derretiam para fazer ídolo. Se eles tinham qualquer coisa. E Deus é sempre muito claro com isso, né? Então, quando a gente vê assim, o tecido que Jesus dobrou, pronto. Uma certa igreja disse que o nome é Santo Sudário, disse que ela está de posse deles, e disse que se perdeu, e disse que acharam de novo, e dizem que é ali. Aí o que acontece? Os fiéis vão lá e todos vão querer ver esse tecido, porque aquilo ali é Jesus. Não é Jesus. Nós temos essa inclinação de fazer esses ídolos, então você não vai ver na Bíblia Sagrada Deus consagrando objetos que não seja, obviamente, para ele, né? No caso, no templo, e tudo mais, mas consagrando objetos e dizendo: orem com esse objeto. Peguem esse objeto, repliquem e orem por ele. Agradeçam a ele. Ou toque neste objeto e você terá sorte, e você terá bênção, né? Toque nesse penduricalho. Põe este penduricalho na sua frente, na sua cama, todo dia de manhã, para você ter uma bênção de Deus. Não vai fazer isso. Então, se não todas as coisas que são, que a gente vê na palavra de Deus, né? Você não vai ter acesso, não vai ter, vão ter sumido várias, a não ser o que, obviamente, né? Os escavadores acham, e tudo mais, mas tirando isso, Deus não fez nenhum objeto representar ele. Quando a gente vê Cristo dobrando, tudo mais, a gente vê o que é a organização dele, a gente vê tanta coisa naquilo, mas tem pessoas que veem aquilo só como o tecido santo, como se o tecido tivesse salvação, como se o tecido, porque para você ser santo, você precisa ser salvo, né? E depois você vê esse tecido aonde? Depois você vê Jesus falando do tecido na cruz. Peguem o tecido, me cubram com o tecido. Ou peguem esse tecido na cruz, não porque foi depois, né? Mas ele estava com ele coberto na cruz. Então você vê Jesus falando depois que ele é ressuscitado, o tecido, tragam comigo. Eu esqueci lá dentro da tumba o tecido. Voltem lá, por favor, e peguem. Não tem.
Então, esses objetos de adoração, eles são criados por homens, por religiões, por, como é que diz? Invenções humanas que levam esperança para a pessoa e distanciam elas de orar para Deus, somente a Ele, a Cristo. Então, é o tecido, é o olho grego, é bater na madeira 3 vezes, colocar sal debaixo da porta ou atrás da porta, sei lá, é assoprar canela na porta da sua casa. São coisas que são humanas. E nós temos essa capacidade de fazer essas coisas, porque o corpo, ele tá, é o que Jesus fala, né? O espírito está pronto, mas a carne não. Então, nós seguimos as coisas da carne. Essas inclinações que nós temos de superstição, de tudo isso. Tipo, por exemplo, o gato preto na sexta-feira, sexta-feira 13, tudo isso aí. Ou qualquer outra coisa que seja santificado por alguma coisa, né? Isso aqui é santo, isso aqui é santo. Por quê? Por que isso aqui é santo? Se entregou para Jesus, isso aqui, esse tecido, essa imagem, esse pedaço de madeira, esse pedaço de não sei o quê, essa bola que você está segurando agora, essa bolsa, esse olho grego, eles se converteram? Então não são santos. As coisas que Deus santificava era na época em que ele tinha um templo especificamente para os israelitas, por conta das festas, por conta dos holocaustos que eles tinham que fazer. Não tem absolutamente nada a ver com nós santificarmos objeto. A gente não santifica absolutamente nada. Só tem um que foi santificado numa cruz por você. O restante é idolatria, com qualquer coisa. Então, quando você vê o tecido X que Jesus usou, quem vai garantir a você que aquele ali é o tecido? E se for o tecido, o que que você tem a ver com o tecido que já não está mais em Jesus, que já não está mais aqui, que já está habitando dentro do seu templo, que é o seu corpo, obviamente, e nos céus com Deus? O que que tem a ver? Então, quando ele diz até hoje, você pode traduzir como sim, até hoje, o dia em que ele escreveu, né? E nós não sabemos quem escreveu Crônicas, ou até o dia de hoje, porque está escondido em algum lugar e que como é que diz? Essas varas ainda estão lá e que, se Deus quiser, em algum momento que ele queira, né? Se Deus quiser que assim seja, será descoberto em algum lugar. Ou não, mas algumas das pessoas entendem que é o até hoje, só até esse momento que ele está escrevendo Crônicas, capítulo 5, tá bom? Na arca havia somente as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que tinha saído do Egito. Os sacerdotes saíram desculpa, os sacerdotes saíram do lugar santo. E o lugar santo, né? Obviamente a gente sabe que é um lugar onde somente os sacerdotes podiam entrar, tudo no templo, quando chega mais próximo de Deus, principalmente, né? O lugar santo, você vê que é com L maiúsculo, com S maiúsculo, né? E todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. Todos os levitas que eram músicos, que era Asaf, Emã, Gedutum e os filhos dos parentes deles, ficaram no leste do altar vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e estavam acompanhados de 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Os que tocavam trombetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom e o seu amor leal dura para sempre. Você pode fazer isso aqui todo dia. Louvar a Deus, colocar louvores que obviamente sejam bíblicos, né? E você louvar a Deus. Eles faziam isso naquela época. Então, é o mesmo modo aqui, mesma coisa. Você pode cantar isso o dia inteiro. Você pode acordar e dizer, Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Ele vai ouvir, vai chegar até ele a sua oração, vai chegar até ele o seu louvor e você será abençoado com isso. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Vocês sabem que essa nuvem, ela é a Shekinah, né? Ela se chama Shekinah, e é onde Deus estivesse.
Então, ela seria a presença de Deus, né? Então, onde Deus estivesse, ela estaria. Ela não ia estar só por estar ali. Então, ela representa, no lugar santíssimo, né? Ela representa onde Deus estivesse. Tanto que é a presença de Deus, que você vê ela, por exemplo, em Êxodo, né? Vocês lembram quando eles estão no deserto, andando e a nuvem, quando a nuvem subia, a nuvem abaixava, era para eles continuarem, era para eles irem proteger eles, dando sombra para eles, né? A presença de Deus. Então, essa nuvem ela era conhecida como Shekinah especificamente, né? Então, seria mesmo a presença de Deus. Então, ela estava ali porque Deus estava ali. Por isso que ela estava ali. Se Deus estivesse em outro lugar, ela estaria em outro lugar, porque ela representa a presença de Deus. Então, uma nuvem encheu no templo, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali, porque quando ela estivesse, a presença de Deus estava, né? Para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo de Deus. A gente estava mais eu acho que não dá para a gente fazer mais um, porque são 42. Vocês querem continuar? Escrevam aqui no chatzinho, eu não sei. Se vocês quiserem continuar, são 42 versículos. Se vocês quiserem continuar, a gente ainda tem mais 10 minutos, né? 3 minutos. Ou se quiserem, a gente finaliza aqui e começa amanhã, capítulo 6, 7. Se vocês puderem escrever no chat, só porque essas lives vão no YouTube, e eu não sei se vocês querem, obviamente, né, que a voz de vocês, ou que vocês sejam expostos especificamente, mas se vocês quiserem falar, pode também. Se não, pode só escrever no chat mesmo, se vocês querem continuar hoje, que a gente ainda tem mais 12 minutos, ou se a gente faz amanhã. Tá, uma pessoa colocou ok, mas eu não sei, é ok para continuar ou ok para fazer amanhã? Para continuar? Continuar a ser o quê? Amanhã? Podemos continuar a ser hoje. Então, a gente tem maioria de votos? Deixa eu ver. Hoje. Então vamos continuar agora. Vamos lá. Então Salomão declarou: O Senhor desculpa, o Senhor disse que habitaria em uma nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar em que habites para sempre. E é muito importante a gente ver isso, né? Porque Salomão vai começar a fazer uma oração, né? Deixa eu ver. Aqui, a oração de Salomão. Salomão vai fazer uma oração e tudo mais, mas isso aqui vai muito mais além. Isso aqui como é que eu posso explicar isso? Tirando a dedicação dele quando ele fala, né? Construir e tudo mais, tirando essa dedicação que ele teve, né? É uma oração profética que ele vai fazer agorinha, por conta disso, né? E é importante a gente entender que isso faz parte da história de Israel. É um momento na qual ele de fato se solidifica em um lugar. Deus, de fato, para em um lugar, né? É, E isso é lindo da gente ver, porque ele não tinha esse lugar. Ele não parava nesse lugar. Ele ficava de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. E finalmente, né, ele teve o seu lugar para ficar, ok? Então, é uma coisa histórica para Israel, porque esse foi o templo no qual, obviamente, ele foi destruído, né? A gente sabe disso, mas esse foi o templo que foi o primeiro de todos eles, né? E daí, obviamente, ele é destruído, eles constroem de novo, que é o segundo templo, que é no qual a gente vai ver o Novo Testamento, que é o que Jesus fala, né? E agora eles deveriam construir o terceiro por conta profética também, né? Para a volta como é que diz? Para a volta de Cristo, do Messias, né? No entendimento deles, obviamente. Para a volta não, para a vinda, porque eles não acreditam que o Messias tenha vindo ainda. Nós sabemos que ele veio. Então, eles teriam agora que construir esse templo para que o Messias de fato venha, né? Na visão deles, obviamente. Então, esse é o primeiro de todos. E é esse o que vai ser exemplo para o próximo, que não foi construído nessa magnitude toda, mas a gente vai ver isso mais lá para frente, né? Com todo esse alvoroço que nós vemos aqui e tudo mais. Nós vamos ver que ele foi construído de forma linda, obviamente, mas não dessa forma. E, obviamente, a gente entender nesse momento que Deus está de fato ganhando uma casa. E ali isso unifica as pessoas. É isso o que a gente consegue aprender.
essa, né, a chegada da arca especificamente, ela unifica todas as pessoas, né? E isso é bonito, porque a gente vai ver também, inclusive, que nessa oração aqui, a gente vai ver que não era só para os judeus especificamente, apesar de nós sabermos que foi construído pelos, né, os israelitas e por ordem de Deus para os israelitas, mas todos aqueles que quisessem falar com Deus, terem onde encontrar Deus, porque Deus não podia ser encontrado dessa forma, né? Então, eles não tinham Jesus especificamente, eles não tinham que andar de um lugar para o outro. Então, tendo esse templo, isso representa muita coisa, significa muita coisa na história deles, né? Dos israelitas especificamente. Porque agora Deus habita num lugar no qual eles podem ir lá, né? E oferecer suas ofertas, tudo mais a Deus. Então ele fala: depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel. Ele falou para Deus, né? Então, construiu um templo magnífico, um lugar em que tu habitasse para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que a própria boca havia prometido ao meu pai Davi, quando ele lhe disse: Desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em que esteja o meu nome, e nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, o meu povo. Agora, porém, escolhi Jerusalém para que o meu nome ali esteja, e escolhi Davi para governar Israel, meu povo. O meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, porém, lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor do meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca na qual está a aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas. Depois, Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer e colocar no centro do pátio externo uma plataforma de bronze com 5 côvados de comprimento por 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. O rei ficou em pé na plataforma depois, ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Veja, essa oração é muito bonita. É bem importante a gente ver essa oração de dedicação dele, né? E entender, obviamente, que esse era um lugar muito especial para os israelitas. Tanto foi que foi construído de novo, tanto foi que eles vão construir o terceiro, né? Mas a gente entende que esse templo, ele se faz em Cristo depois, porque Jesus fala, eles vão lá se achar, né? E falam para Jesus: Olha esse templo, como é que pode? Esse templo foi construído em tanto tempo e você está dizendo que você consegue em 3 dias. Mas Cristo estava falando do seu próprio corpo, porque ele é o templo sagrado, é ele, não importa as 4 paredes, é o que está dentro, é ele. E é a mesma coisa com a sua vida. Ele habita dentro de você, então você é muito importante, você carrega ele, né? Então, é muito bonito a gente ver essa oração dele, a gente vai entender, obviamente, né? Então, vamos lá. Então, ele começa a oração dele, e é muito importante a gente ver, porque vai falar também dos estrangeiros, que é o que a gente estava falando, que são os gentios, né? Então, isso já vê que Deus já ia se estender, né? Além de Israel, para que as pessoas chegassem a Ele, até aqueles que não eram israelitas, mas que queriam chegar até Deus, o que obviamente vai antecipar todo o Novo Testamento. Por isso que é importante a gente ler o Antigo Testamento primeiro e entender, porque tem pessoas que podem ler só o Novo Testamento e dizer: só a gente tinha acesso, só depois disso, só agora com isso, só agora com aquilo. Sempre foram os planos de Deus. Inclusive, já teve pessoas, né? E eu não me lembro se eu estou incluída nessa lista, tá? Eu não consigo realmente lembrar se eu pensava assim ou não. Mas que achavam que Jesus
só veio para os israelitas, o que de fato ele veio para, mas que ele só tinha vindo no sentido de que Deus ia abandonar a gente, que ele só não abandonou porque os israelitas renegaram ele, né? E para os israelitas, por exemplo, como é que diz? Foi uma vergonha, né? Terem os gentios também adicionados à herança de Deus, porque eles achavam que era só para eles. Mas aqui atrás a gente já vê que não é. A gente já vê não só aqui, mas como a gente vê, por exemplo, é, é, Ruth, Ruth era gentil, ela se converteu ali dizendo, não, seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus. Ela se converte ali naquela hora, né? Tanto que a outra nora foi embora, a outra nora não quis, mas Ruth quis. Então, é muito bonito a gente ver que Deus nunca deixou a gente para trás. Sempre foi o plano. E agora, nessa oração, a gente vai ver que ele estendeu isso para todos aqueles que quisessem encontrar a Deus. E é igual a gente hoje. Por que que ele permite as coisas no mundo acontecerem? Por que que ele permite o mal? Por que que ele já não acaba com o mal de uma vez só? Porque senão todo mundo ia estar preso. Eu, você, todo mundo. Mas ele nos dá a opção de escolha. Então, quando ele se faz filho, é para a gente escolhê-lo. Quando ele põe um templo ali, era para que as pessoas escolhessem falar com ele. Nunca obrigou ninguém, né? Então vamos ver a oração aqui. Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas, desculpa, a tua aliança de amor leal para com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a sua vontade. Quando você não sabe qual é a vontade de Deus para sua vida, ore. Não vá pela sua. Não, mas é a minha vontade fazer isso. É a minha vida fazer isso. Chame Deus para suas ações. Chame Deus para suas. Às vezes a gente acha que a coisa é pequena, mas não é. Chame Deus. A gente vê orações lindas na Bíblia, eles clamando por coisas que a gente acha que é muito importante, ou que a gente vai achar que não é tão importante, mas eles chamam. Chame Deus para tudo aquilo que você vai fazer. Se você está confuso, se você está confusa, se você está se sentindo pressionado, se você está se sentindo depressivo, se você está se sentindo triste, se você está se sentindo. Se você estivesse se chame Deus. E ponha a sua vontade em segundo lugar. Não queira ser independente de Deus, queira ser dependente de Deus. Então ele fala do coração que andam segundo a sua vontade, Deus. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, o meu pai, com a tua boca, prometeste com a tua mão cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, o meu pai, quando disseste: Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de. Você vê só que é um cuidado. Sabe quando você compra um conjunto de porcelana? Não, tá, e nunca comprei. Então, sabe quando você tem um bebê? Não, tá, e nunca tive. Então, sabe quando você compra um novo carro? Não, nunca tive. Então, sabe quando você compra um apartamento? Não, também nunca tive. Sabe quando você tem algo novo que você gosta? Você não toma cuidado? Você toma cuidado para não quebrar, para não perder, para não roubarem, para não, né? Você não toma cuidado. Com as coisas de Deus é a mesma coisa. Por que que tantas pessoas tentam ficar não só difamando, mas também distorcendo a palavra de Deus, sem cuidado algum com ela? Por que tantas pessoas elas querem reescrever o que Deus escreveu? Por que que elas querem ressignificar que Deus já deu significado para? Então, esse cuidado nós precisamos ter. Cuidado com o que você fala para o próximo. Cuidado com as orações que estão no seu coração. Cuidado com os pensamentos, não orações, desculpa. Os pensamentos que estão no seu coração, na sua mente. Cuidado com a sua própria vida. Quem você se alinha com, né? As pessoas que você anda junto, as decisões que você decidiu por si só tomar. É ter cuidado mesmo. Porque olha o que que Deus fala. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado. Então, as coisas de Deus, gente, cuidem. Não levem como é que diz? Não levem como se fosse um nada. Ou como se fosse, por exemplo, não, mas não levem com uma leveza que se torna descaso. Leve com leveza porque é o Espírito Santo que está te levando. É o Espírito Santo que está te guiando. Então, tá tudo certo.
Não levem com leveza no sentido de ignorar, no sentido de banalizar. Tomem cuidado. E não é cuidado de ter medo, porque ninguém pode ter medo de Deus. É temer, temor, respeito, reverência. Então, tomem cuidado com o corpo que Ele te deu, com a história que Ele te deu, com a família que Ele te deu. Agora, não adianta você fazer suas próprias escolhas, ter a consequência de todas elas e dizer, ah, foi isso que Deus me deu? Não adianta assim, né? Mas ele pode te tirar de situações, ele pode te tirar de péssimas escolhas que nós fazemos, ele pode nos tirar de situações em que nós nos colocamos, porque a misericórdia dele vai além do que você pode entender. Então, se eles tiverem cuidado em tudo, e isso está literalmente encaixando tudo isso que a gente acabou de falar. Se você pensou que não, tá, você está falando com as regras, com as leis, não tem regra, tem cuidado. Tudo que Deus colocou em lei é para que você tome cuidado, não é para você se sentir preso com regras. E aí Jesus vem e bonifica a gente com duas somente: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo, como a ti mesmo. Óbvio que não é só amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, todo o seu amor, todo o seu coração. Obviamente que é mais longo, mas resumindo. Então, cuidar em tudo. Não é só no que Deus, só o que Deus disse em relação. Não, é em tudo. Ele bota aqui uma vírgula, e ele coloca em tudo andar segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, que se... Então, veja, isso aqui é outra coisa que eu senti de falar. Isso aqui não é você ser um cristão muito duro, um cristão na sua vida, na sua história, nas suas decisões, é você e Deus. E se você estiver exagerando, Deus também vai te guiar nisso. Ele também vai te incomodar, dizer, olha, está exagerando aqui, está exagerando ali. A gente escuta tantas pessoas dizendo, todo cuidado é pouco. Do que para Deus, cuidado que a gente tem com a palavra dele é a bitolação? É loucura. É você ser um cristão, sei lá o que inventam. Por que pra gente funciona de uma coisa, mas quando é para Deus, a gente vê de outra forma? Por que a gente é leal no relacionamento amoroso? A gente quer a lealdade do nosso parceiro, da sua parceira, mas quando é para Deus, mas é só hoje. Então, quando ele fala em tudo, é em tudo. É o que você pensa, é o que você veste, é o que você come, é o que você consome, é o que você assiste. Porque ele quer esse relacionamento com você no qual você seja feliz. Ele não está dizendo não escute, não coma, não assista, não faça, não. Deus não quer você prisioneiro. Prisioneiro nós já éramos, quando nosso corpo necessitava de pecado, necessitava de coisas do mundo para ser feliz temporariamente, ou para isso, sim. Agora, quando vem de Deus, todas essas coisas que nós estamos falando aqui vai te fazer bem. Não ouvir XY estilo de música vai te fazer bem, porque não vai te agregar nada se você ouvir. Vai afetar você, sua vida. Não assista isso, não, é para o seu próprio bem, porque se você assistir, muitas coisas podem entrar no seu ouvido, na sua mente, e você acaba se colocando numa situação em que Deus vai te tirar depois, se você pedir aí. Então é em tudo mesmo, porque ele se preocupa em tudo com o que você faz. E onde você está levando ele, porque o Espírito Santo dele em você está levando ele para onde você vai. Então é o cuidado de em tudo. Não se sintam oprimidos quando alguém disser, nossa, mas é somente uma dança, mas é somente eu não sei o quê. Peça discernimento ao Espírito Santo. Vai ter coisa que o Espírito Santo vai dizer, porque às vezes eu dizer isso aqui, parece que eu estou endossando algum tipo de religião ou de doutrina, né? Que defende você não fazer nada, não pode. Jamais. Escute o discernimento do Espírito Santo. Senhor, é errado se eu sair com os meus amigos hoje, para todo mundo se reunir e a gente, né, se divertir e tudo mais. É errado. Porque vai ter igreja, vai ter idolatria, vai ter, como é que diz? Doutrinas que vão dizer é errado, não faz. Mas pergunta a Deus: é saudável para mim, como ser humano, fazer algo desse tipo? Depende do que eu vou fazer lá, depende com quem eu estou me envolvendo, Senhor. Depende do que eu estou ouvindo, do que eu estou consumindo.
Pergunte a Deus, tenha o seu discernimento, não é o que um homem constatou que é o discernimento e criou uma doutrina em volta disso. Ore para Deus que ele vai dar o discernimento. Está no Espírito Santo o discernimento. Andar segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao seu servo Davi. Mas será mesmo que Deus poderia habitar na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos, não podem conter-te. Muito menos esse templo que eu construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo. Aqui é a humildade, ele dizendo, Senhor, não importa se esse templo tem 30 metros, o Senhor nem cabe aqui. O Senhor é maior que 30 metros. O Senhor é gigantesco em todos os sentidos. É isso que ele está querendo dizer. Ele não está querendo dizer de uma forma, né, sem humildade. Ele está querendo dizer, Senhor, o Senhor é muito maior que isso. Ainda assim, atende a oração do teu servo ao pedido de misericórdia, Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz na tua presença. Estejam os teus olhos abertos dia e noite, Senhor, para este tempo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. E é aqui que ele está falando, né? Quando a pessoa for lá buscar a Deus e fizer oração voltado para este lugar, no sentido de tipo, Deus pertence a este lugar. Ouve as súplicas por misericórdia do teu servo e de Israel, o seu povo, quando orares voltados para este lugar. Vocês vão ver Daniel fazendo isso. Como é que diz? Daniel orando voltado para onde o templo estava, né? Daniel já foi exilado, no caso. Nesse momento já está rolando tudo que nós já lemos com Nabucodonosor lá atrás, e aí a gente vai ver, né? Como é que fala? O rei da Pérsia vai chegar e vai libertar eles, mas enfim, tudo isso acontecendo já aconteceu nesse momento, quer dizer, já leu o que eu digo, né? Mas não está acontecendo ainda porque ele acabou de construir o templo, mas isso já aconteceu porque nós já lemos, tá bom? Ah, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier aqui jurar diante dos altares desse templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo-lhe recair sobre a cabeça a consequência da tua conduta, e declara sem culpa o inocente, retribuindo-lhe conforme a inocência dele. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, voltar-se para ti e glorificar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e o traz de volta à terra que deste a ele e aos seus antepassados. Isso aqui é muito interessante quando ele fala, quando Israel, o teu povo for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti. Então, ele está dizendo que aqui, a derrota especificamente, é uma consequência pela desobediência, né? Porque quando a gente vê sobre cair no pecado, a gente vê que qual é o que acontece em Gênesis, né, no capítulo 3, que a gente vê escrito sobre a humanidade. A queda da humanidade, né? Então, as consequências têm a ver com as nossas escolhas. E o que a gente escolher que nos afasta de Deus é chamado pecado, né? Então, o que ele está dizendo, qualquer consequência, porque se o teu povo for derrotado por consequência de um pecado, de ter se afastado de ti, de ter virado as costas contra ti, de ter desobedecido a ti, volta-se para ti e glorificar o teu nome, orando e suplicando voltasse para ti, glorificar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse tempo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e o traz de volta à terra de qual deste a ele e aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti. E aqui ele não está dizendo que, então, onde não chover é porque é pecado. Não é isso, é porque eles tinham não somente os festivais deles, né, as datas festivas também, mas como toda a pastagem, tudo que eles tinham, né, nessas terras todas, e o ano jubileu, 7 anos depois, tudo aquilo que a gente aprendeu tem a ver com as bênçãos de chuva, que é o momento correto, né? E também o momento correto de você plantar, de você colher, de você. Então, isso tem a ver com isso, ok?
e o teu povo voltado para esse lugar, orar, glorificar o teu nome, se afastar do pecado, depois de o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa os pecados dos teus servos de Israel, do teu povo. Ensina-lhes o bom caminho e envia chuva sobre a terra que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou infestação sobre a terra, pragas, fungos, gafanhotos migradores e gafanhotos devastadores, quando os inimigos sitiarem as cidades do teu povo, quando em meio a qualquer aflição ou epidemia, se depois de tudo isso, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições, cada um vai sentir a sua própria aflição e lição e dores, e estendendo as mãos nessa direção deste templo. Então, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com a sua conduta, visto que lhe conheces o coração. Sim, só tu conheces o coração humano. Isso aqui é muito bom. Só ele conhece. Não adianta a gente falar, eu conheço o coração daquela pessoa, aquela pessoa isso, aquela pessoa. Só Deus conhece. Você pode ver baseado nas atitudes das pessoas, mas não o coração. Assim, eles te temerão e andarão nos teus caminhos durante todo o tempo em que viverem na terra e que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro, aqui no caso não é a gente, né? Mas seriam os gentios, aqueles que não são Israel, mas que quer conhecer Deus também. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, né? Isso é uma coisa muito, muito linda, como a gente falou, a gente vê que Deus já estava estendendo isso para que não for, para que fosse além de Israel, o que obviamente antecipa o Novo Testamento, né? Quando, por exemplo, Paulo, e eu sempre falo isso, quando a pessoa fala assim, é, o primeiro como é que diz? A pregar para um gentil foi Pedro. Primeiro foi Paulo, o primeiro foi, veja, o primeiro foi Cristo. Quando você vê ele falando com a samaritana, quando você vê ele falando com um centurião, eles já eram gentios ali. Tudo começa por ele. Tudo começa por Deus. Os planos de Deus tem nada especificamente dado a um homem. Foi fulano que começou a igreja, foi fulano X que começou não sei o quê, foi ciclano Beltrano. É muito importante a gente entender de fato quem começou, o que começou. Então, aqui neste caso, Deus já tinha planejado. Então, quando o estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, e que veio de uma terra distante, por causa do teu grande nome, dá a tua mão poderosa e do teu braço estendido, quando ele vier e orar voltado a este templo. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e age conforme tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam. Isso aqui é antes de Jesus, ok? Você não vê Jesus aqui no Antigo Testamento dizendo, eu sou o caminho, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso aqui é antes. Tanto que ele fala do próprio corpo como templo, tanto que ele fala que ele é o Filho, tanto que ele fala que Deus deu todo o poder para ele dos céus e da terra. Não é depois de Jesus que você pode. Ah, não, então qualquer um pode chegar e falar com Deus. Não é assim. Só vai ao Pai, tanto depois da morte, né? Por ele. E também na vida. Quiser orar, quiser conhecer a Deus, é por ele. E age conforme todo estrangeiro te pedir, a fim que todos os povos te conheçam, da terra te conheçam, o seu nome. E é aqui que você entra também. O seu testemunho faz as pessoas conhecerem o Deus pelo nome dele. O que você serve, os milagres que você viu na vida, passou na vida, a força que Deus te deu quando você não achou que tinha, o momento que Deus te abençoou quando você achou que era um milagre, quando você não ia conseguir o milagre. Tudo isso tem a ver com o mesmo modus operandi aqui, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam. Então, o seu testemunho é muito importante para alguém que nunca ouviu de Jesus, para alguém que não conhece Deus. Que é através de você, é através de mim, é através de nós que a palavra é espalhada, né? Como faz Israel, teu povo, e saibam que este templo que construí traz o seu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os teus inimigos, por onde quer que tu o enviares,
e orar a ti, voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí para o teu nome. Ouve dos céus a sua oração e súplica por misericórdia e defende o direito do teu povo. Vocês sabem, inclusive, que o Muro da Lamentação, não sei se vocês sabem disso, mas o Muro da Lamentação, eles ficam ali, né, como se eles estivessem batendo a cabeça, indo para frente e para trás, e eles oram, eles oram, eles oram, né? É o último muro que tem antes, né, no caso, que fica entre o povo de Israel específico e o templo, que é onde eles acreditam que é o templo, que foi feito o templo, destruído o templo, que é ali que será construído o novo templo. Eles fazem voltado para lá. É por isso que eles ficam na parte do muro, voltado para onde está hoje, que é como é que diz em português? É mosca? Eu não sei como é que fala em português. É o nome que os muçulmanos vão fazer as orações e ter todas as rotinas deles lá, né? Virado, eles fazem isso virado para lá, ok? E isso faz parte disso. Eles acreditam que o templo será construído lá, que foi não é templo, como é que fala? Mosqueiro? Eu não sei como é que é o nome que fala, que os muçulmanos. Não é templo também. Não sei se pode ser chamado de sinagoga também. Eu não sei em português o nome, tá bom? Mas é onde os muçulmanos, como se fosse a sinagoga dos judeus, a igreja para nós, por exemplo. Eles acreditam que é lá que vai ser, né? Especificamente naquele monte, é lá que eles vão construir o terceiro templo para a vinda do Messias. Então, eles acreditam que lá era o templo e eles oram para lá. Eles ficam indo para frente e para trás lá, naquele muro, porque é o último que separa eles do templo especificamente. Tudo isso tem a ver, inclusive com Daniel, que faz oração orando na direção do templo também. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque. Isso aqui já foi dito no Novo Testamento, vai ser dito no Novo Testamento, já é dito no Antigo Testamento também. Quando pecarem contra ti, porque não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, que os leve cativos para uma terra distante ou próximo, se eles caírem em si, na terra em que tiverem sido exilados, se arrependerem e lá suplicarem por misericórdia, dizendo: pecamos, praticamos o mal e fomos perversos. Se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e toda a alma, esse é o primeiro mandamento, de todo o coração e toda a alma, na terra de cativeiro, para onde tiverem sido levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra do teu nome, então dos céus, lugar da sua habitação, ouve a sua oração e súplicas por misericórdia e defende o direito deles. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora levanta-te, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus. Que os teus santos se regozijem na tua vontade, na tua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te da fidelidade prometida a Davi, o teu servo. Amém. Então, é uma oração muito longa, mas intensa, profunda. É uma oração que tem um significado histórico demais, porque ele lembra da aliança do Senhor, ele fala da aliança com Davi, né, do Senhor com Davi, ele fala sobre a fidelidade de Deus, a lealdade de Deus. Agora, Deus tem uma habitação, né, esse templo como um ponto central para eles, né, que eles vão, se eles estiverem muito longe, eles podem somente se virar para esse templo, para o local desse templo especificamente, né? Então, é uma profunda, como é que eu posso explicar? É uma importância espiritual muito profunda, né? Que tem o templo de Deus. Como você pode ver, ele engloba todos os pecados, problemas, guerras, isso e aquilo, para o templo, para onde Deus está. Que se lá for, você tiver voltado para lá, tudo mais, Deus, né, ouvirá. E ele clamando, né? Ele intercedendo por todos aqueles sobre o templo especificamente. E assim é conosco hoje em dia, né? O Espírito habitando dentro de nós. Então, que você se volte para dentro de si mesmo, nos seus pensamentos, nas suas orações,
Busque a Deus dentro desse templo sagrado, que é o seu corpo, né? Isso é muito importante, tá bom? Então, finalizamos aqui, fomos um pouquinho além, né? A gente já sabe, mas feliz que vocês escolheram continuar, porque a gente não somente vai um pouco mais à frente nas leituras, né? Mas a gente aprende mais de Deus também. Então, glória a Deus por isso. Obrigada, tá? E amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a live de amanhã, para capítulo 7 e 8. E se der mais um 9. E se der um 7 e 8, tá bom? Fiquem com Deus, então. Um beijo, de bom descanso para vocês e até amanhã, se Deus quiser.